Jesus também recebeu o batismo, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Celebramos hoje o batismo de Jesus. E ao mesmo tempo nos preparamos para celebrar o dia de nosso padroeiro, São Gonçalo. Jesus, o santo, batiza-se não para purificação, mas para santificar a água. E diz Santo Agostinho, para proclamar com sua humildade o que para nós é uma necessidade. E não só se batiza, mas institui o batismo para todos. Mateus capítulo 28. E depois, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja, a partir dos números 1262, ensina que o batismo tem um duplo efeito para nós. Primeiro, a purificação do pecado original, e quando já é adolescente, jovem, adulto e é batizado, também a purificação dos pecados atuais, não apenas o original. Esse é o primeiro efeito. E o segundo, um novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? A configuração a Cristo, a filiação divina, o pertencimento a Deus. E como temos que ainda crescer no entendimento desse novo nascimento, dessa configuração a Cristo. O que é ser uma pessoa configurada a Cristo? O que é experimentar e viver a filiação divina? O que é ser pertença de Deus? Quantos de nós temos consciência que não pertencemos a nós mesmos? Poucos. Poucos de nós têm consciência que nós não pertencemos a nós mesmos. Ou ao menos, poucos de nós vivem expressando com a sua vida, com as suas ações, que não pertence a si mesmo, que pertence a Deus. Esse novo nascimento ainda expressa a inserção no corpo místico de Cristo, a incorporação à igreja. Todo batizado está inserido na igreja. E, portanto, membros desse corpo, nós estamos estreitamente ligados, estreitamente unidos uns com os outros. E esse é um outro ponto que temos pouquíssima consciência. Temos pouquíssima consciência de como somos vinculados. Temos pouquíssima consciência do que é poder olhar para o lado, não conhecer a pessoa e dizer: é meu irmão, é minha irmã, verdadeiramente meu irmão, verdadeiramente minha irmã. E temos também pouca consciência disso. O batismo, ele nos inicia na vida cristã, e é de verdade um nascimento para a vida sobrenatural. Todo aquele batizado, inserido na família divina, membro da igreja, já não vive mais apenas para as realidades naturais, mas vive do sobrenatural e vive para o sobrenatural. E o resultado dessa vida nova é, sem dúvida, uma certa divinização do homem e a capacidade de produzir frutos sobrenaturais. Deus assume a condição humana para elevar a natureza humana a uma realidade divina. Deus não faz distinção de pessoa
para quem oferece o batismo, para quem assume como filho. Atos, capítulo 10, versículo 34. Todos podem receber o sacramento, mas precisam ter consciência. O adolescente, o jovem, o adulto, ou no caso da criança, seus pais e padrinhos, precisam ter consciência que assumir o batismo implica em professar o credo. E quando falamos professar o credo, não é apenas repetir palavras, mas é crer no que estamos professando. Assumir o batismo é celebrar os sacramentos. E isso envolve conhecer a Santa Missa, conhecer cada sacramento, buscá-los frequentemente, viver o sacramento, viver do sacramento, dos sacramentos. Ainda praticar os mandamentos, o que implica também conhecê-los, e não selecionar o que cremos, o que celebramos, o que vivemos, mas o empenho de assumir na integridade todo o credo, todos os sacramentos, todos os mandamentos, para que assim possamos ter uma convicção maior de andar na vontade de Deus. Na igreja, precisamente pelo batismo, somos chamados à santidade. Mais do que chamados à santidade, pelo batismo, a santidade torna-se real, a santidade torna-se possível para todo aquele batizado. E assim também, o nosso padroeiro foi chamado à santidade, e foi chamado à santidade por meio da sua vocação, que é o tema de hoje. Ele termina o seu ciclo de estudos e termina o seu ciclo de estudos com brilhantismo. Diz os textos de sua biografia que havia uma grande capacidade intelectual e certamente ele poderia ter êxito, destaca-se nas suas biografias, êxito em várias áreas devido à sua aptidão intelectual. Na época, carreiras mais exigentes, da engenharia, do direito, da carreira militar, da medicina, tudo aparecia para Gonçalo como possibilidade, e possibilidade concreta, real, que despertava em seu coração, porque ele tinha o desejo de querer servir a humanidade, fazer o bem às pessoas. Mas, cheio de amor, piedoso desde a sua infância, e inspirado por uma passagem que lhe marcou muito a vida, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a colocar em risco a sua alma, a sua salvação. O que adianta tantos desejos humanos, se essa não for a vontade de Deus? Se esse desejo humano afastar mesmo que minimamente da vontade de Deus, e isso para ele era um ponto que era fundamental para a sua escolha, e então toma a sua decisão, se consagra a Deus, percebe no seu interior chamado a vocação sacerdotal, que sempre esteve presente, e ele percebe que sempre esteve presente em seu coração. E após sua ordenação, é nomeado pároco da freguesia de Vizela, Portugal. Diz o Catecismo da Igreja: o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração humano. E não adianta para onde o homem caminhar, quais escolhas fizer, lá, no mais profundo do seu coração, vai estar impresso o desejo
de Deus. Já que o homem foi e é criado por Deus e é criado para Deus, e Deus não cessa de atraí-lo a si. Deus não cessa de atrair a pessoa humana até Ele. Mesmo que não tenha tido oportunidade de conhecer a fé, Deus, por caminhos que cabe a Ele, que ultrapassa o nosso entendimento, faz sempre o movimento de nos atrair a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. E São Gonçalo entendeu isso e fez questão de responder a Deus com o sim, para consagrar a sua vida e servi-lo. Importa, tendo consciência do que ensina a igreja, que Deus inspira o coração humano, que Deus direciona o homem a procurá-lo, a não sufocar por meio de nossas escolhas, não sufocar essa inclinação que Deus coloca no coração, no nosso coração, para Ele. Não é só para estar próximo. Deus move o nosso coração para que possamos amá-lo, para que possamos viver em comunhão, com intimidade com Deus. E importa que não sufoquemos isso. Porque Deus vai sempre tentar mover o nosso coração para Ele. Mas nós, com nossas escolhas, podemos ir sufocando as iniciativas de Deus. Deus permite que possamos escolher um caminho diferente da vontade dEle, da amizade dEle e do amor dEle. E por isso é tão comprometedor as escolhas que fazemos. Escutamos na segunda leitura sobre Jesus. Andou por toda parte fazendo o bem. Viver fazendo bem é o que deveria ser encontrado e percebido na vida de todos os cristãos. É o que se espera de quem busca viver a santidade. Fazer o bem em todas as suas ações. É isso que fez o nosso padroeiro e foi isso que o conduziu à santidade e aos nossos altares. Peçamos a intercessão dele, de São Gonçalo, para que sejamos capazes de viver com fidelidade nosso batismo e assim alcançarmos a santidade, semeando bem em todas as nossas ações. Assim seja. Amém.